Oi pessoal, tudo bom? Bem, eu já postei aula sobre noção intuitiva de limites. E aqui eu tenho os exercícios propostos aonde vocês vão dando pause, né, para resolvê-los e eu volto e corrijo, ok? Vamos começar para vocês treinarem bastante. Então este daqui, ó. Para a função g de x a seguir, encontre os seguintes limites ou explique por que eles não existem. Então, ó, A, limite de g de x com x tendendo a 1, B, limite de g de x com x tendendo a 2, e C, limite de g de x quando x tende a 3. Lembrando que, como eu tenho uma representação gráfica, para eu determinar o limite de x tendendo a 1, eu tenho que ver qual é o valor do limite chegando no 1 pela direita e qual é o valor do limite chegando no 1 pela esquerda. Se forem iguais, existe o limite. Tá? Se não forem iguais, não existe. Faço o mesmo para x igual a 2 e para x tendendo a 3. Certo? Pause. Correção. Vamos lá. Então, ó, o primeiro, o A. Aí vamos fazer ele de vermelho, né? Então, ó lá. Qual é o limite de g de x quando x tende a 1? Então, eu vou começar com 1, ó, pela direita. Ó, 1 elevado a mais. Certo? Então, quando eu tenho isso, ó, o meu y tende a ser 0. Certo? E quando eu venho pela esquerda, ó, o meu y tende a ser 1. Então, aqui o meu y tende a ser 0 e aqui o meu y tende a ser 1. Então, eu tenho valores diferentes. Logo, não existe. Por quê? Ó, limite do x tendendo a 1 pela direita é 0 e o limite do x tendendo pela esquerda é 1. Valores diferentes, não existe. Agora, para igual não, tendendo a 2. Então, ó, eu faço aqui, tendendo a 2 pela direita, certo? E tendendo a 2 pela esquerda. Quando eu vou me aproximando do 2 pela direita, ó, eu tendo a encontrar o y igual a 1. E quando eu vou me aproximando pela esquerda, eu também tendo a encontrar o y igual a 1. Logo, como os dois são iguais, existe. Meu limite é 1. No C, vamos fazer de roxo. Ó, x tendendo a 3. Então, ó, vou me aproximar do 3 pela direita e vou me aproximar do 3 pela esquerda. Então, ó, pela direita, conforme a gente vai se aproximando, ó, eu vou me aproximar do y igual a 0. E pela esquerda também. Então, são iguais os limites. Então, ele existe. 0. Próximo. Ó, a mesma coisa. Calcule aqui e explique por que eles não existem, né? Então, ó, limite de f de t com t tendendo a menos 2, t tendendo a menos 1, t tendendo a 0. Lembrando que eu tenho que ver do lado direito e o lado esquerdo, tá? Pause. Correção. Vamos lá. Vamos fazer o t tendendo a menos 2 de vermelho, né? Então, ó, eu me aproximo, ó, do menos 2 pela esquerda. Eu vou tender a encontrar o y, ó, igual a 0. Do 2, menos 2 pela direita. Também, ó, o meu y, que o ponto vai estar aqui, né? Se o ponto vai estar ali, ó, significa que o meu x tende a menos 2 e meu y tende a 0. Então, existe 0, certo? Agora, com o t tendendo a menos 1, né? Então, ó, eu me aproximando aqui do menos 1 pela esquerda e aqui, né, do menos 1 pela direita. Né? O que eu chego? Ó, quando eu estou me aproximando do x, ó, eu vou vir aqui, eu vou encontrar quem? Menos 1. Quando eu estou me aproximando pela direita, eu também venho aqui e eu encontro o menos 1. Então, existe menos 1. Perfeito.
Agora, roxinho para t tendendo a zero. Então, ó, aqui, t tendendo a zero pela esquerda e tendendo a zero pela direita. Quando eu vou chegando pela esquerda, ó, eu encontro o menos 1. Quando eu vou chegando pela direita, eu encontro o mais 1. Então, não existe. Porque, ó, chegando pela direita, eu encontro mais 1. Chegando pela direita, menos 1. E eles são diferentes. E não pode ser. Certo? Próximo, né? Quais afirmações aqui são verdadeiras ou falsas? Este exercício eu cheguei a sugeri-lo durante a aula, né? Eu resolvi ele durante a aula. Então, tentei refazê-lo agora, pause e vamos para a correção. Podemos corrigir agora, né? Vocês viram que eu dei uns 5 segundos de silêncio. Vamos lá. Ó, então lá. Limite de f de x tendendo a zero, x tendendo a zero, existe. Vamos ver. Então, eu venho aqui e, ó, tendendo a zero pela esquerda, tendendo a zero pela direita. Quando eu vou me aproximando, ó, eu me aproximo daqui e também eu me aproximo daqui. Então, eu me aproximo com o y igual a zero. Então, então, verdade. Existe, porque os dois são iguais. Aí está falando, o limite de f de x, então com x tendendo a zero é igual a zero? Verdade, é igual a zero, a gente acabou de ver, né? O limite de f de x com x tendendo a zero é igual a 1? Falso, a gente acabou de ver que é zero. Isso daqui significa que a imagem do x igual a zero é y igual a 1. Mas o limite, ó, a gente calcula com x tendendo, me aproximando, tá? Usando zero como fronteira. Então, pela esquerda é o 0,00001 negativo e pela direita 0,0001 positivo, tá? É um número tão pequenininho que a gente considera zero, certo? Agora, limite de f de x, do x tendendo a 1, né? Então, vamos lá, vamos fazer de verde. Do x tendendo a 1, dá 1. Vamos ver? Ó, o x tendendo a 1 tá aqui. Então, ó, eu chegando pela esquerda, pela direita, desculpa, ó, eu vou encontrar 0. Eu chegando pela esquerda, ó, eu vou encontrar menos 1. Então, falso. Tá? Porque eu tenho valores diferentes. F de x com x tendendo a 1 é igual a zero. Falso. Certo? Não existe. Tá bom? Quando eu me aproximo pela direita, eu encontro o limite igual a zero. Quando eu me aproximo pela esquerda, eu encontro o limite igual a menos 1. Tá? Então, o limite tendendo a 1 não existe. Próximo. Mais um gráfico. Os 5 são cálculos. Né? Então, quais são verdadeiras e quais são falsas? Pause. Correção. Vamos lá. Então, vou começar com o vermelho, né? O item A. Ó, x tendendo a 2. Está dizendo que o limite de f de x com x tendendo a 2 não existe. Então, aqui está o nosso 2, né? Então, ó, me aproximo do 2 pela direita, do 2 pela esquerda. Então, vamos calcular. Ó, quando eu estou me aproximando do 2 pela direita, ó, eu tendo a encontrar o y igual a 1. Me aproximando pela esquerda, também. Então, o limite do x tendendo a 2 é igual a 1. Então, quando está dizendo que não existe, é falso. Que o limite de f de x com x tendendo a 2 é 2, também é falso, porque na verdade é igual a 1, né? De novo, tem a bolinha aqui no 2, porque a imagem, certo? A imagem de 2, entendeu? Do x igual a 2 é o y igual a 0, tá? É isso. Vamos lá, agora está falando do x tendendo a 1. Então, vamos no verde. O x tendendo a 1. Está aqui o nosso 1, né?
Então, ó, chegando pela direita, chegando pela esquerda. Chegando pela direita, ó, vai estar aqui, então tende a 0. Chegando pela esquerda, ó, o meu y tende a menos 2, certo? Então, são diferentes, logo não existe. Então, verdadeiro. E está perguntando se o limite de f de x com x tendendo a 0 é 0, tá? Então, roxinho, ó, aqui, chegando no 0 pela esquerda, eu tenho aqui. E chegando aqui no 0 pela direita, eu também tenho y igual a 0. Então, este é verdadeiro. Próximo. Aqui nós vamos calcular limites. Então, ó, como que se calcula limites? Você substitui. Então, ó, limite de 3x menos 1 com x tendendo a 1/3. Tá? Essas são as respostas. Então, pause, vê se vocês chegam nas respostas e vamos à correção. Posso corrigir? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Vai ficar 3, que é 3 sobre 1, vezes 1/3 menos 1. Aqui a gente pode simplificar 3 com 3, então tudo isso dá 1, menos 1, 0. Espero que tenham acertado. Esta, vamos substituir o x por 1. Então, vai ficar menos 1, 3 vezes 1, menos 1. Né? Então, fica menos 1 em cima, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Embaixo, se não tem sinal, aqui é positivo. Menos dividido por mais, a resposta, sinal de menos, fica aqui na frente da fração. 1 sobre 2. No C, substituímos o x por menos 1. Então, fica 3 vezes menos 1 ao quadrado. Embaixo, 2 vezes menos 1, menos 1. Então, nós temos menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, vezes 3, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Então, mais 3 dividido por menos 3, menos 1. Próximo. Ó, são todos esses aqui. Então, respostas, pause e vamos à correção dos exercícios. Vamos lá. Cosseno, não se preocupa com o cosseno ainda, se preocupa com a substituição, tá? Então, ó, fica cosseno de π com menos π. Cosseno de π é a mesma coisa que cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, por enquanto, hoje, eu não quero ensiná-los trigonometria. A gente está fazendo substituição. Então, menos 1 sobre 1 menos π. Como tem menos aqui, aqui se eu penso nele como um parênteses mais, eu venho e coloco menos na frente da fração. Substituindo por 5, vai ficar 4 sobre 5 menos 7. Então, nós temos 4 dividido por menos 2. Menos 2 de resposta. Aqui por menos 1. Então, a gente tem 3 que multiplica 2 vezes menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Então, ficou 3 vezes menos 3 ao quadrado. 3 vezes 9 positivo, que dá 27. A última. 2 vezes 0, já que é 0, menos 8 elevado a 1/3. Aqui, gente, tem uma propriedade. Deixa eu escrevê-la aqui, porque talvez alguns não a conheçam. Quando nós temos uma base elevado a uma potência fracionária, isso é a mesma coisa que a raiz dessa base. Só que repara que o numerador, ele vem aqui como expoente dessa minha base. E o denominador é o índice da minha raiz. Tá? Então, ó, 2 vezes 0 dá 0. Menos 8 ficou menos 8. Então, 1/3. Então, é raiz cúbica, ó, o 3 aqui, de menos 8 elevado a 1. Então, como é 1, a gente não põe. Aí a pergunta é, que número vezes ele mesmo 3 vezes dá menos 8? O menos 2, que é menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Agora, estes estão aqui as soluções. Pausa. Voltando, correção. Vamos lá. Aqui, substitui por 0. Então,
3 menos 7 vezes 0, menos 5 vezes 0 ao quadrado. Então, este é 0 e 0, sobrou só o 3. Aí, onde for 3, onde for x, vamos substituir por 3. Então, 3 vezes 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3 ao quadrado, quer dizer, 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27. Tá? Então, 27. Menos 7 vezes 3, mais menos 21, mais 2. 27 menos 21, 6, com 2, 8. Aqui, vamos substituir o x nesse limite por menos 1. Então, fica o menos, aqui fora do x, o menos 1 à quinta, porque é o x que está elevado à quinta, então menos 1 tem que ser elevado à quinta. Mais 6 vezes menos 1 elevado a 4, mais 2. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Então, ó, menos 1. Lembra? Base negativa, expoente ímpar, fica negativa a resposta. Base negativa, expoente par, fica positivo. Então, 6 vezes 1, 6. Menos vezes menos dá mais. Então, eu vou somar todo mundo. 1 mais 6, 7. Mais 2, 9. Meio. Aqui é fração. Então, ó, 2 vezes meio mais 7. Então, mas ó, que fração fácil. Esse 2 você simplifica com 2. Então, vai ficar 1 mais 7, que dá 8. Calma que tem mais. Eu estou falando que vocês vão aprender a calcular um monte de coisa. Então, essas são as respostas. Então, pause. Voltamos com a correção. Aqui, menos 1. Então, eu vou substituir onde tem x por menos 1 para calcular esse limite. Então, ó, esse parênteses aqui está ao cubo. Então, ó, o parênteses está ao cubo. Menos 1 mais 4. Este parênteses está elevado a menos 1. Está aqui. É x mais 2, menos 1 mais 2. Então, este primeiro, menos 1 mais 4 dá 3. 3 ao cubo. Menos 1 mais 2 vai dar 1 elevado a menos 1. 3 ao cubo é 27. 1 elevado a menos 1 é 1. Por quê? Né? Tem aqui outra propriedade. Se a gente tem, né, ó, A sobre B elevado a menos n, a resposta é, eu inverto a base e o expoente fica positivo. Então, quando eu tenho 1 elevado a menos 1, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 1 elevado a mais 1, porque aqui a gente imagina que tem 1, que é 1, tá bom? Porque esse foi bem fácil. Então, tá aí. Né? O m, o limite dessa função com x tendendo a 0. Então, vamos substituir por 0. Vai ficar 0 menos 2 elevado a décima, vezes 0 mais 4. Então, nós temos menos 2 elevado a 10, vezes 4, que 0 mais 4 é 4. Menos 2 elevado a 10, base negativa expoente par, fica positivo. 2 elevado a 10 é 1024, vezes 4, 4096. Aqui, vamos substituir o x por 2. Então, fica 2 mais 4 em cima, que dá 6. Embaixo, 3 vezes 2, 6. Com menos 1, 5. Aqui, vamos substituir o t, né, por 2. Então, fica 2 mais 3, 5. 2 mais 2, 4. Viram? É só substituir. Agora já não é, né? As respostas são essas, tá? Vamos lá, pause. E a gente volta. O que vocês devem ter feito direto? Mas vamos a esse aqui. Quando eu substituo por menos 1h, eu encontro 0 sobre 0, que é indeterminação, né? Porque várias possibilidades para 0 dividido por 0. Lembra aquela explicaçãozinha que eu sempre dou para vocês? 0 vezes x igual a 0. Significa, matematicamente, que eu vou passar dividindo, tá? Então, significa que o meu x pode ser qualquer real. Por quê? A pergunta é, que número vezes 0 dá 0? Qualquer número real, tá? Então,
Por isso que é indeterminado, existem infinitas possibilidades. Mas, ó, este numerador é h ao quadrado menos 1. Isto nos lembra um produto notável, pelo menos deveria lembrar, que é a mais b vezes a menos b, que é o produto, ó, porque está multiplicando, da soma pela diferença de dois números. É igual a este primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Vai ser sempre isso daqui. Então, eu posso voltar, né? Então, aqui, o h ao quadrado menos 1, podem dizer assim, o 1 não está ao quadrado. E quanto que é 1 ao quadrado? Não é 1? Então, eu posso considerar dessa maneira. Então, h ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu posso reescrever como h mais 1 vezes h menos 1. Então, agora eu substituo aqui. Então, limite de h tendendo a menos 1 de h menos 1 vezes h mais 1 sobre h mais 1. Desta maneira, já que é um produto aqui em cima agora, eu consigo cancelar os parênteses. Então, fica só limite de h menos 1. Agora, eu substituo h por menos 1, eu tenho a resposta menos 2. Tá? Então, ó, nada tão complicado. Aqui, substituindo t por 2. Substitui. Então, a gente tem 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10, mais 6. E embaixo, 2 mais 2, 4. Então, nós temos 20 sobre 4, que é igual a 5. E o último, né? Aqui o t tendendo a 2. Tá? Se eu ponho, vai dar menos 1. Se eu ponho o t tendendo a 2, ele dá indeterminado. Né? Aí a gente faz o quê? Senta e chora? De jeito maneiro. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Então, dá para se fatorar uma equação de segundo grau. Como é que eu fatoro? A equação de segundo grau ela é no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Ela pode ser fatorada assim, a vezes, né, que é esse a aqui que está multiplicando x ao quadrado, vezes x menos a primeira raiz, que seria o x1, vezes x menos a segunda raiz, que é o x2. Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar as raízes. Então, eu pego a equação igual a zero. Aí você pode fazer por soma e produto, que é como eu fiz aqui, ou você pode fazer calculando pela fórmula, que muitos conhecem como fórmula de Bhaskara. Então, soma e produto, por quê? Quando aqui o A é igual a 1, o C é sempre o produto dos números. Então, que números multiplicados dão 6? Eu estou chutando 2 e 3, tá? Ou 1 e 6, tudo bem? Agora, e que somados dá 5 positivo, porque é sempre o sinal trocado aqui do B. Tá? O produto é igual ao valor do C e a soma delas é igual ao oposto do B. Somados dá 5. 2 mais 3 dá 5. 1 mais 6 dá 7. Então, não é. Então, ó, eu vou encontrar as soluções. A primeira solução, t igual a 2, e a segunda solução, t igual a 3. Então, como é que eu monto? Né? Então, é o A, que é 1, aqui, ó, o A, que é 1, vezes, no caso, a variável é t, né? Então, t menos a primeira raiz, que é 2, vezes t menos a segunda raiz, que é 3. Está fatorado. Tá? Fatorar, ó, é deixar em multiplicação. Então, volto para o limite. Aí eu faço como? No lugar de t ao quadrado menos 5t mais 6, eu coloco t menos 2 vezes t menos 3. Vezes 1 não precisa pôr. T menos 2 dá para simplificar com t menos 2. Então, deixa eu pegar e cortar aqui que não apareceu cortado. Né? Não. Dá para simplificar. Então, agora, eu só preciso calcular o limite de t menos 3, com t tendendo a 2. Então, é 2 menos 3 menos 1. Certo? Estes foram os exercícios sobre limites, intuição, né? De limites por causa dos gráficos, e aprender que a gente tem que substituir. Mas e percebermos, né, em duas letrinhas aqui do exercício 5, que existem limites que quando a gente substitui o valor, eles dão indeterminação, né? E o que a gente tem que fazer para resolver essa indeterminação? Uma das manipulações algébricas necessárias
é a fatoração. Então, a nossa próxima videoaula é sobre limites indeterminados, ok? Que aí está explicando algumas técnicas, né, algébricas para a gente driblar esse processo aí de indeterminação, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Não esqueçam de clicar no gostei, né, no joinha aí de baixo, e indicar para os seus amigos essas listas de exercícios, as explicações, tá bom? Então, tchau!